Agora, na TV Guia do Ator, Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história e criador de histórias atemporais que são ensinadas até hoje por todo o mundo. William Shakespeare, considerado o maior dramaturgo inglês, deixou um legado de aproximadamente 38 peças, 154 sonetos e diversos poemas. Shakespeare, cuja reputação só atingiria o patamar em que se encontra hoje a partir do século XIX, começou sua carreira no teatro, ajudando nos bastidores das peças do Globe Theatre, em Londres, trabalhando até como ponto, aquela pessoa que ficava escondida na boca de cena, passando as falas para os atores. Shakespeare parece não ter funcionado muito como ator, fato que acabou inspirando o autor a conhecer cada vez mais o universo do teatro, até começar a escrever as primeiras poesias e mais pra frente as suas peças, escrevendo inicialmente sobre eventos e personagens históricos, passando também por tragédias e tragicomédias ou romances. Tanta história e notoriedade geraram frutos também por aqui, e além de inúmeras encenações de suas obras por todo o país, o People's Palace Project, de Londres, em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil e o Ministério da Cultura, realizaram em maio, aqui em São Paulo e no Rio, o Fórum Shakespeare, comemorando os 450 anos de nascimento do dramaturgo. A TV Guia do Ator foi dar uma conferida no evento para trazermos agora para você um pouco do que foi esse projeto muito importante, que trouxe profissionais especializados na obra de Shakespeare de várias partes do mundo para trocar conhecimento e experiência com os atores brasileiros. Confira! Mais que tudo, ele era um homem de teatro. Ele sabe que tem muitas polêmicas sobre quem era. Isso não importa. Ele é um homem que sabia como fazer teatro. Além de ser poeta, dramaturgo, ele era ator, a gente sabe isso, e também um sócio da própria companhia. Ele fez parte da turma que quase inventou o teatro como ato social, comercial e fora da igreja na Inglaterra. Então, o teatro nasce, como a gente entende teatro, nasce com o próprio Shakespeare. Isso talvez explica um pouco sobre este grande talento, porque durou tanto. Enquanto o ato de teatro dura, acredito que essas peças de Shakespeare vão durar. Eu acho que uma das características principais é a incerteza. Tudo está na balança, ou talvez no caos. Talvez esse equívoco entre caos e ordem, que faz muito bem aqui no Brasil, de ter ordem e caos junto. E essa incerteza está lá dentro da própria linha do verso, essa antíteses que a gente fala dentro de Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser, absolutamente no centro. O pulso do verso que Rudy mostra tão bem nas oficinas, que tem este pulso, é um pulso entre fraco e forte, que a gente sabe que é um iambic dentro de Shakespeare, dudum, dudum, que é quase a batida de nossos próprios corações. Sempre fica nessa incerteza. É um mundo que estava nascendo, ele estava descobrindo esses novos mundos, estava dividindo entre coisas que eram tão certos para eles durante tanto tempo, sobre Deus, sobre a terra, sobre os santos e tudo. E este mundo de Shakespeare está abrindo. Ele nasceu pensando que o planeta era plano e morreu sabendo que era redondo. Então, nada mais do que isto, de tentar entender este homem que estava escrevendo dentro dessas dúvidas que ainda são as fantasmas para nós, ainda tem as mesmas dúvidas sobre quem nós somos. A gente tem todas as emoções que Shakespeare mostra, são nossas emoções, nossas dúvidas, nossos sentidos. Mas a gente não usa tantas palavras nessas situações. Normalmente, as situações mais fortes em nossas vidas, a gente não tem as palavras para falar. Quando a gente sente batido, quando a gente sente que a gente perdeu nossos namorados, nossas namoradas, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica boca aberta, cabeça baixa, não sabendo o que fazer, nem sabendo o que falar. E nesses momentos, Shakespeare exige que o ator, a personagem tem que falar, tem que expressar. Então, esse é um desafio, especialmente no teatro moderno,
de saber como surfar, como usar, como ser guiados pelas próprias palavras. Vocês têm a vantagem aqui no Brasil porque vocês fazem Shakespeare em português. Então, quando o ator inglês está fazendo, você entende que uma distância entre você aqui em 2014 e essas palavras de há 400 anos. É mais difícil para o ator inglês, porque ele está usando o inglês, mas não é o inglês dele. Então, ele tem que entender essa distância entre o inglês dele, que ele usa no dia a dia, e o inglês de Shakespeare. E de atravessar este tempo e pegar essas palavras de há 400 anos, traz de volta para cá e faz que elas fazem sentido. É diferente para o ator que está trabalhando em tradução, é um outro desafio. Que claro que eu sei que, olhando nas oficinas, você sente um pouco a falta, que você não está usando a palavra original e tudo o sentido. E que tudo que se passa nesse palco é secreto espaço do firmamento. Que vejo os homens como as plantas, vingam ou crescem, conforme o céu. Go. Vai. Mas, ao mesmo tempo, parte dessa viagem do tempo já passou. Você já trouxe a palavra através de tradução para você aqui agora. E a única coisa que todos esses diretores que estão vindo do Royal Shakespeare Company da Índia, da Malásia, estão pedindo, é que essa palavra tenha uma ressonância no seu próprio corpo, que faz um sentido para você, e você tem que necessitar essa palavra. E essa necessidade que todos os diretores, todos os atores estão procurando para hoje. É sempre bom lembrar que os atores de Shakespeare da época teve mais ou menos 3 dias para preparar as peças. Imagina, uma peça como Rei Lear, Hamlet, todas essas peças. Então, a preparação estava dentro do próprio verso. Você recebeu este verso, este prosa, e os sinais do que você teve que fazer estavam dentro do texto. A gente não tem isso. Aqui no Brasil você tem 3 meses para preparação. Lá em Inglaterra, mais ou menos 3 ou 4 semanas. Então é diferente. Cada país tem tradições diferentes. Uma coisa que eu acho que prepara o ator brasileiro para fazer, que eu sempre penso sobre isso, que você tem grupos. Nós não temos grupos mais. O ator é um indivíduo que entra na companhia só para fazer a peça. Aqui eu gosto muito da tradição ainda que fica bem forte, especialmente aqui em São Paulo, de trabalho em grupo. E isso é uma forma de preparação, porque você já faz parte de uma pesquisa teatral, uma tradição. Olha bem as companhias que eu, como produtor, levei daqui para lá. Grupo Galpão. Grupo Galpão tem 20 anos juntos. Isso é uma preparação. Nós do Morro, de Vidigal, no Rio, também nos levamos para o Royal Shakespeare Company. E lá, uma das coisas que realmente atraiu tanta atenção lá em Inglaterra foi essa coisa, que essas companhias têm uma coisa que vincula eles com a companhia de Shakespeare, porque é a mesma coisa. Essa convivência entre si, com certeza foi uma forma de preparação para o próprio texto e tudo. Hoje em dia a gente não tem isso em Inglaterra, você tem um pouco mais. Talvez porque o ator inglês tem um tipo de treinamento de preparação que dá algumas técnicas para ele levar à sala de ensaio. Tem o que eu chamo de cumplicidade entre o ator, o treinamento dele e o diretor. Então, isso facilita algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, isso talvez, às vezes, leva tudo à superfície de técnica. Então, isso faz parte do Fórum Shakespeare, de realmente investigar essas diferenças. É um encontro entre o ator brasileiro e esses diretores de fora. I am, of course, a big fan of Shakespeare's text, but I think that immediately when we talk about Shakespeare, it immediately becomes, there's this immediate cerebral association with it, the meanings, the rhythm, the meter, and I think those are very important, and I work with them as well. But in the first stage of the work, I like to work purely to get the actor to forget about the text, to not think about the text, not think about meaning, not think about intention, but try and find all that from the body, to let the body be the starting point for the imagination. I do a lot of work, Michael Chekhov's work, and he talks about, he says this lovely thing, he says the moving body excites the imagination. When the body is moving, the kind of imagination that leads to, I think, is a completely different kind of a whole new set of images and a whole new set of associations that the body gives. There's no challenge to teach to Brazilian actors at all. I find that it's so much easier to get this work started because Brazilian actors seem to be so much more in their body already.
and it's just been amazing. And I know I push hard, and I'm always very, and I work high energy, but these guys have pushed back harder. Cada ano o Shakespeare Forum é diferente. Quando nós fizemos há 20 anos, eu trouxe diretores de várias companhias para trabalhar com os atores, e desde o início sempre trazemos acadêmicos, porque eu quero que seja um encontro entre acadêmico, artista, ator e o público. E a gente sempre tem eventos que envolvem o grande público, envolvem acadêmicos junto com os atores, para ver que a gente tem diálogo. Então, essa é a proposta. E dentro do fórum, tem várias coisas. Tem o treinamento dos atores, essas oficinas, palestras para o público. Atrás de mim nós temos, esta vez, uma mostra de fotos. E olha bem, fotos do Royal Shakespeare Company, o Globe Theatre, tirado por uma brasileira, Ellie Kurtz, que durante 20 anos mora em Londres e virou a fotógrafa oficial do Royal Shakespeare Company. E isto mostra mais que nada o que eu quero fazer no Fórum Shakespeare. A ideia que nós temos uma perspectiva brasileira sobre Shakespeare, que ela mostra aqui. E desde sempre o British Council era um grande parceiro deste projeto. E eles têm esse programa chamado Transform. E isso faz parte de Transform por quê? Porque a gente acredita nesse poder transformativo que vai acontecer durante essas oficinas. Tomara que teve com esses atores brasileiros um pouco de transformação de pensamento no corpo, nas ideias, nas perspectivas. Está sendo muito intensa, sem dúvidas, muito intensa, tanto psicologicamente quanto fisicamente. A gente faz aquecimentos muito intensos, que exigem muito da nossa preparação, né? E o mais interessante é que ele está trabalhando a nossa imaginação, as nossas emoções a partir do corpo, e não parar e ficar imaginando o que eu vou sentir. Que nem ele deu exemplo, eu não quero que vocês fiquem parados e vou ficar feliz, vou ficar feliz. Não, é a partir de um movimento, da expressão corporal mesmo, que isso vai surgir naturalmente, assim, e realmente acontece. Eu acho que essa é a parte que mais me chamou a atenção. O que ele queria mais era a sensação de quando o bambu caísse, como o texto sairia. Qual é a nossa reação para o bambu não cair no chão. E aí o texto vir natural, de uma forma natural, mas com uma sensação de preocupação, ou de, ai, o que vai acontecer? Quando você está, por exemplo, com o bambu cai, você começa a dar risada e ao mesmo tempo você está pronunciando o seu soneto. E você sente esse sentimento que você não esperava. Então, às vezes você está fazendo e está com raiva porque você não consegue fazer, não tem o equilíbrio. Às vezes você está dando risada porque foi engraçada a forma que caiu. E não apenas falando o soneto e querendo fazer algum sentimento. Tipo, nessa frase eu vou dar risada, nessa frase eu vou fazer com raiva. Não, a coisa vem para você e deixa muito mais orgânico isso. O Fórum Shakespeare foi divulgado pelo portal Guia do Ator, dando chance para os nossos membros participarem das oficinas oferecidas no evento. Para não perder dicas como essa, faça o seu cadastro agora mesmo, acessando guiadoator.com.br. E se você tem alguma ideia ou sugestão de matéria, envie um e-mail para redação@guiadoator.com.br. Até mais!